Imagine só a cena. Você some por 4 longos meses, mas na sua cabeça tudo não passou de algumas poucas horas. Essa é a história inacreditável de Mário Restier, um dos casos que mais dão um nó na cabeça na ufologia brasileira, porque ele mexe com algo que a gente acha que entende: o tempo. Pois é, essa é a pergunta que fica no ar, né? Como é que pode o relógio de uma pessoa marcar só 6 horas, enquanto o calendário do mundo inteiro avança mais de 120 dias? Vamos mergulhar nos eventos que levaram a essa distorção de tempo simplesmente impressionante. Para ele, pro Mário, tudo aconteceu numa tarde. Sabe, o encontro, a viagem, a exploração de um outro mundo, tudo isso coube em 6 horinhas. O que ele não imaginava é que essa tarde dele ia durar uma estação inteira do ano. Enquanto isso, aqui na Terra, a vida continuava. Mas para a família do Mário foram 4 meses de pura angústia, de incerteza. Um homem simplesmente evaporou. É exatamente nessa diferença de tempo que mora o grande enigma desse caso. Bom, a nossa história começa numa estradinha de terra bem tranquila, numa tarde de domingo, 4 de dezembro de 1949. Mário Restier estava voltando para casa, lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Era um caminho que ele fazia sempre. Mal sabia ele que o que ele ia encontrar ali mudaria a vida dele para sempre. E do nada, a tranquilidade da tarde acaba. Um objeto em formato de disco aparece por cima das árvores e simplesmente pousa, a pouquíssimos metros dele. E o mais chocante, o silêncio. Era um silêncio total, sem barulho de motor, sem som nenhum. Só aquela presença ali imponente e inexplicável. E então, uma voz. Uma voz que ele ouviu na mente, ou talvez nos ouvidos, quem sabe, com uma mensagem que o acalmou na hora. Não tenha medo. Sabemos que você acredita em nós. Ou seja, não foi um encontro por acaso. Eles já estavam esperando por ele. Uma porta se abre e de lá saem 2 seres. A descrição é fascinante. Eles tinham exatamente a mesma altura do Mário e, o mais importante de tudo, eles cumprimentaram com um aceno amigável. Não era uma ameaça, era um convite, e foi esse gesto que fez ele ficar ali. Diante de todo aquele desconhecido, o Mário se apoiou na fé dele e fez a pergunta que para ele era a mais importante de todas. Vocês acreditam em Deus? E a resposta veio na hora, direta e clara. Deus é um só. Naquele momento, foi como se uma ponte tivesse sido criada entre 2 mundos completamente diferentes. Depois dessa resposta, o Mário se sentiu mais seguro. E aí ele tomou uma decisão que, francamente, pouca gente teria coragem de tomar. Ele aceitou o convite para entrar na nave. Ele estava prestes a deixar a realidade dele para trás e começar uma jornada que parecia impossível. Antes da partida, eles garantem ele vai voltar em segurança. E aí acontece uma coisa bem esquisita. Ele é colocado numa espécie de urna com um líquido que ia proteger ele da aceleração e também ia servir de alimento. No momento em que a nave decola, o Mário simplesmente apaga, adormece, entregue ao desconhecido. Quando Mário acorda, não tem mais estrada de terra, nem as árvores do interior do rio. Ele está a anos-luz de distância de casa, num mundo que desafia qualquer imaginação. A primeira coisa que ele vê é um hangar gigantesco que parecia não ter fim e lotado de naves iguaizinhas àquela que ele viajou. Ficou claro ali que aquilo não era uma missão isolada. Ele estava no coração de uma civilização interestelar. Ao desembarcar, um outro grupo de seres o recebe com uma saudação que, olha, arrepia qualquer pesquisador do assunto até hoje. Você é a 3ª pessoa a estar aqui. A implicação disso é gigantesca. E a pergunta é óbvia: quem foram as outras 2? E eles não só o levaram para lá, eles mostraram o mundo deles, e depois mostraram o nosso. Numa sala que parecia um museu, o Mário viu imagens do planeta Terra, nossas criações, nossa natureza, mas também a nossa capacidade de violência. Era como se eles estivessem mostrando um espelho de quem a gente realmente é. Depois do que pareceram só algumas horas explorando essa civilização, o Mário foi trazido de volta. A promessa foi cumprida. Mas o tempo, como ele estava prestes a descobrir, não tinha sido nada gentil com o mundo que ele deixou para trás. Ele é deixado no mesmíssimo lugar de onde saiu. Sem ter a menor noção do tempo que se passou, ele vai andando para o sítio do pai, talvez preocupado por ter se atrasado algumas horas para o jantar. A realidade, porém, ia ser um choque muito maior. É aqui que o chão se abre. Ao chegar em casa, ele descobre que não é mais dezembro de 1949. Já é 14 de abril de 1950.
Para a família dele, ele não estava atrasado para o jantar. Ele estava desaparecido há mais de 4 meses. E o que impede que essa história seja só um conto fantástico é justamente isso aqui. O caso do Mário Hester foi investigado a fundo, documentado nos mínimos detalhes pela Sociedade Brasileira de Estudos de Discos Voadores. A publicação de 1968 transformou um relato pessoal num dos pilares da ufologia aqui no Brasil. E no fim das contas, a gente fica com esse mistério nas mãos. A jornada incrível do Mário Hestier foi uma abdução real, que bagunçou o tempo, ou uma memória muito complexa para explicar 4 meses perdidos? E talvez a pergunta mais intrigante de todas: se a história dele for mesmo real, quem foram os outros 2 humanos a visitar aquele mundo? A resposta, por enquanto, parece que continua lá fora, entre as estrelas.